E eu quero já começar contando uma história para vocês, uma história de uma pequena cidade do interior de Rondônia. E tem uma história interessante sobre Rolim de Moura que me ensinou muito sobre o que está rolando aqui, o que acontece na vida de vocês todos os dias. Rolim de Moura é uma loja que vendia mais ou menos uns 700 mil reais por mês. E aí, passado algum tempo, a gente sempre acompanhava, eu era gerente de marketing, junto com o pessoal de vendas e de compras, a gente sempre analisava os resultados, analisava tudo, e aí Rolim de Moura começou a ir lá embaixo. Sabe aquelas lojas que ficam no final da fila? Sabe aquelas lojas que vão para aquela linha, que é a linha vermelha, a linha de corte? É aquela loja que a gente analisa, e aí, mantém ou não? Fecha ou não? Será que vale a pena permanecer nessa praça ou não? E Rolim de Moura estava pronta para ser cortada. A gente ia fechar a loja de Rolim de Moura porque depois de um tempo ela saiu de 700 mil e ela estava performando em menos de 300. Qual é a primeira coisa que a gente pensa? O mercado está ruim, alguma coisa aconteceu, a concorrência está muito pesada, enfim, alguma coisa está acontecendo em Rolim de Moura que está impedindo a gente de vender, não é mais prudente estar nessa praça, vamos fechar essa loja, vamos abrir outro lugar. Aí eu tive um mentor incrível, né? O Flávio foi meu mentor durante 15 anos, era o diretor comercial de marketing, e ele falou, nada disso, vamos lá ver o que está acontecendo. Se prepara aí, RH, marketing, compras e expansão, né? O pessoal de obra, avião ligou para o piloto da empresa, amanhã a gente vai para Rolim de Moura. No dia seguinte, 5 da manhã, a gente no hangar, decola, toma café da manhã no avião, chega em Rolim de Moura. Chegando em Rolim de Moura, a gente notou uma coisa interessante. E presta atenção no que eu vou dizer, presta muita atenção. Não existe esse negócio de mercado. O mercado está ruim, o mercado está bom. Quem quer o mercado? Vamos bater um papo com esse cara. Quem é esse cara? Quando é que você conversa com o mercado? Como é que você mede o mercado? O mercado é uma coisa tão abstrata, tão fora do meu controle, que a primeira reação quando a minha estratégia não funciona é jogar a ideia para o mercado. O mercado não está bom. Tá, mas como é que eu sei que o mercado não está bom? Que elemento que eu estou usando? Que número? Que estatística? Que pesquisa? Porque quando eu cheguei em Rolim de Moura e eu achava que eu sabia alguma coisa de varejo, eu notei que a gente estava errando em todas as frentes possíveis. Todas as frentes. A gente estava errando como administração com a loja. Porque eu cheguei e encontrei uma loja que estava sucateada, antiga, escura, quente pra caramba. Imagina Rondônia, quente pra caramba, faltando mercadoria, com buraco, com equipe desanimada, com o gerente tinha passado por umas questões pessoais e ele estava assim, sabe, todo mundo tem fases, todo mundo tem altos e baixos. O marketing lá estava bem meia boca, realmente eu estava falhando como marketing. Aí eu podia pensar, mas é Rolim de Moura, né? O mercado é pequeno. Aí a gente foi visitar a Gazin. Conhece a Gazin? Levanta a mão, conhece a Gazin? Vou visitar a Gazin, ótima empresa, né? Como a Berlanda, uma ótima empresa. Visitar a Gazin com aquele atendimento irritante deles. Sabe aquela felicidade irritante? Sabe aquele vendedor que te recebe, que você fica irritado quando você é concorrente? Você fala, gente, o que eles dão para esses caras? Que chá que eles tomam de manhã? Porque é uma gente irritantemente feliz. Uma loja da Gazin, em Rolim de Moura, vendendo 1 milhão. A outra loja vendendo próximo de 1 milhão. Ou seja, o problema não era de mercado. O problema estava com a gente. O que Rolim de Moura me ensinou? Fizemos um projeto. A gente não foi lá só ver, dar tapinha nas costas, cobrar o gerente. O que a gente fez? A gente fez um projeto. Marketing tinha que fazer uma reinauguração, expansão, tinha que reformar a loja, pintar, mudar a fachada. Compras tinha que ver quais produtos estavam faltando naquela região, abastecer rápido. Compras também tinha que conseguir com o fornecedor alguns treinamentos técnicos, porque o pessoal já estava meio sem treinamento há muito tempo, que interior de Rondônia ninguém quer dar treinamento. Deu aquele choque na equipe, deu aquele choque no gerente. O que aconteceu? Depois de um mês a gente estava reinaugurando a loja. Primeiro mês, 700 mil. Não tinha nada a ver com o mercado. Tinha a ver com erros que nós estávamos cometendo. Só que a gente estava tão automático, todo mundo estava tão automático, que a gente não estava enxergando. E era mais fácil jogar a questão para fora, para onde eu não posso controlar. Veja, o nosso negócio é um quebra-cabeça, que todo mundo tem que estar funcionando muito bem, né? Não é só você como gestor ou gestora, mas também não é só o compra, mas também não é só o marketing, mas também não é a logística, é um quebra-cabeça. E esses momentos, né, momentos como esse, são momentos de alinhamento, são momentos em que a gente começa a alinhar as estratégias e todo mundo caminhar para o mesmo lugar. Desse aprendizado, né? Bom, eu fiquei 15 anos na Rede City lá, depois eu fui para... A City lá foi comprada pela Ricardo Eletro, vocês viveram aqui como concorrentes da Salfer, né? Quem que era a Salfer? Levanta a mão. É uma galera que era a Salfer, né? Fiquem tranquilos que eu sinto a mesma coisa que vocês, tá? Uva! Você achou que eu ia falar bem da Ricardo Eletro? Não vou. Não, mas a Ricardo foi uma escola. Eu fiquei 1 ano como gerente de marketing da Ricardo, mas
saí quando não dava mais, porque eu não me identificava com o estilo de fazer o marketing. Tudo aquilo que eu tinha aprendido certo lá atrás, parece que ali eu cheguei e encontrei o inverso do que eu acreditava. Então, um momento em 2016, eu falei, ó, chegou minha hora, eu não me identifico, não é o que eu acredito, mas também tive uns bons aprendizados lá na Ricardo Eletro. Mas o que aconteceu depois é aquilo que vocês já sabem da história da Ricardo Eletro. Mas eu fiquei um ano, e esse um ano em São Paulo me ensinou bastante, principalmente o que não fazer. Né? A galera aqui que era da Salfer deve saber uma coisa interessante. Aline, tem uma coisa assim que uma empresa ela pode perder muita coisa. A empresa pode ficar, talvez perder uns caminhões, ela pode perder umas lojas, uma empresa pode perder uma certa participação de mercado, mas o dia que uma empresa perde as pessoas, ela perdeu tudo. Presta atenção nisso. Uma empresa pode perder qualquer coisa, mas o dia que ela perder as pessoas, ela perdeu tudo. O que aconteceu naquela empresa foi que, de repente, as pessoas acordaram e elas não se identificavam mais. Elas falam, não, mas espera aí, essa não é a empresa que eu ajudei a construir, que eu sempre fiz. Gente, quando a gente perde a equipe, a gente perde tudo. Né? E esses momentos são importantes porque a gente consegue alinhar mais as pessoas. Cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês veio de uma cultura diferente de empresa, cada um de vocês veio de um aprendizado. Cada um de vocês traz uma riqueza de conhecimentos, mas traz culturas diferentes. Esses momentos aqui é o momento de fazer um alinhamento de cultura. E o teu papel como líder, lá na tua loja, lá no teu departamento, você tem um pessoal aqui de administrativo também, ou lá na tua região, é alinhar a cultura. Respeitando as diferenças das pessoas, alinhar e falar, não, aqui na Berlândia é assim, os valores são esses, o jeito de ser é esse. A gente não faz dessa forma, a gente faz assim. Não é porque as pessoas chegam para você com características diferentes, com histórias diferentes. Bom, dessa experiência vieram algumas crenças, né? Primeiro que a gente pode provocar vendas, ou seja, a gente tem a venda que a gente provoca. Por isso que eu sou tarado por marketing, por isso que eu amo marketing. Você pode ter a venda que você provoca, mas é provocado com ações de marketing, publicidade, hoje o digital está ajudando a gente pra caramba, o panfleto que vocês adoram, mas também relacionamento, contato, reativação, satisfação. Ou seja, nós temos a venda que a gente provoca, não que o mercado nos dá. O marketing ele ajuda a construir vendas e, naturalmente, o comportamento dos seus vendedores, o comportamento junto aos clientes, ajuda a construir reputação que constrói vendas. Segundo ponto, movimento não é causa. Aliás, movimento exatamente. Presta atenção, movimento não é causa, movimento é consequência. Você não pode dizer, eu vendi pouco porque o movimento caiu. A pergunta é, por que o nosso movimento caiu? Esquece o movimento dos outros. Porque o nosso movimento caiu. O movimento ele é consequência, ele não é causa. É consequência de quê? Talvez a gente colocou o produto errado, talvez a propaganda não está aquele dia suficientemente boa, talvez a gente gerou um histórico de insatisfação durante algum tempo e os clientes pouco a pouco foram nos abandonando. Talvez houve rupturas importantes, talvez, o plano de pagamento não está tão atrativo, a porta de loja não está tão energizada, ou seja, eu preciso entender, porque movimento não é causa, movimento é consequência. Eu preciso ir para a raiz do problema. Se os senhores e as senhoras buscarem na administração clássica uma definição de gestor, de gestão, de gerenciar é prevenir e resolver problemas, gerenciar é prevenir e resolver problemas. Ou seja, se eu tenho um pouco de movimento, eu tenho um problema que precisa ser gerido, precisa ser resolvido. Eu só consigo melhorar se eu vou na causa. Terceira crença, né? A reputação é a maior alavanca de vendas. Nada constrói mais venda do que reputação positiva. Empresas em dificuldade, não é o caso de vocês, mas empresas em dificuldade de venda são empresas que, ao longo do tempo, foram criando uma reputação ruim, uma memória ruim. Foram criando na mente do cliente experiências ruins e pouco a pouco, dia após dia, atendimento após atendimento, essa reputação vai destruindo. Por quê, gente? As pessoas conversam, as pessoas se falam, as pessoas indicam, elas comentam. E hoje elas avaliam a loja de vocês onde? No Google Meu Negócio. Faça esse experimento amanhã. Busca o nome da sua loja no Google. Certamente o marketing cadastrou a sua loja no Google e lá tem avaliações de clientes falando sobre o atendimento de vocês. Então o cliente não avalia só dentro dos círculos, dos amigos, dos grupos de WhatsApp na sua família. O cara está avaliando lá no Google também.
Presta atenção nisso, isso é muito legal, né? A reputação ela é construída no que a gente chama de zona O. São 3 etapas, ou tem 3 dimensões a reputação de uma empresa. A primeira são as próprias experiências do cliente com aquela marca, ou seja, memória de atendimentos anteriores. A segunda esfera da construção da reputação de uma marca está nas lembranças dos amigos e familiares do nosso cliente, ou seja, o que as pessoas mais próximas falam dessa empresa. Almoços, jantares, grupos de WhatsApp, comentam em redes sociais. Terceira esfera é o marketing, que são os esforços de propaganda, comunicação, patrocínios, apoios, doações, assessoria de imprensa, ou seja, tudo aquilo que leva a marca a ser mais conhecida. Percebam que o marketing só tem 1/3 do poder de construção da reputação de uma marca. 2/3 está na experiência que os senhores e as senhoras entregam por meio do seu time, não vocês, time de vocês. Aliás, deixa eu contar uma coisa, eu acho que essa altura do campeonato, depois de tanto tempo de estrada, tem gente aqui que tem mais tempo de estrada do que eu tenho de idade. Você já deve ter percebido uma coisa interessante, você não é avaliado pelas suas competências. Você não é avaliado pelas coisas que você faz na Berlanda ou em qualquer outra companhia do mundo. Vocês que são líderes são avaliados pela produtividade do seu time. E às vezes isso parece tão óbvio, né? Soa tão óbvio, mas a gente fica se esforçando para a gente fazer bem, para a gente ser bom, para a gente atender logo, para a gente fazer. E a gente esquece que vocês, todos nós, somos avaliados pela produtividade não nossa, não pela nossa agenda ocupada, não pela nossa vida agitada, mas aquilo que cada vendedor nosso está entregando como número. Eu tenho certeza que as gerentes que estavam aqui agora há pouco, que estavam aqui na frente, têm uma coisa em comum. Eu nem conheço elas, eu nem sei o nome delas. Aliás, desculpa, eu nem vi direito o rosto de vocês que eu estava montando a apresentação. Mas eu tenho certeza que as gerentes que estiveram aqui, elas têm uma coisa em comum. Elas têm um time que, em média, performa melhor do que os outros times. Ou seja, quem é melhor aqui, elas ou o time? Desculpa, com respeito às senhoras, mas é o time. É o time. Vocês estão sendo indutoras, vocês estão sendo as educadoras, estão sendo... Mas não é sobre vocês, é sempre sobre o time de vocês. E depois... Uma coisa que às vezes o time também não saca, né? Tem muito mais dinheiro disponível no mercado do que você imagina, do que o seu time imagina. Eu sei que vocês, por serem líderes, vocês por serem pessoas experientes, terem aí muita vida, né? Já terem passado por tantas situações, sabem que o dinheiro ele não vai embora. O dinheiro não some do mercado. O dinheiro só muda de mãos. O dinheiro nunca some do mercado. O dinheiro muda de mãos. E às vezes ele muda da nossa mão para o concorrente. Mas o que é importante a gente fazer a equipe perceber? Gente, o vendedor, de forma geral, ele tem uma certa dificuldade com gestão financeira. A educação brasileira, a nossa educação não inclui gestão do orçamento doméstico, por exemplo. Então o que é muito comum com o seu time? O cara gasta mais do que ganha. E ele está sempre fudido, está sempre endividado, está sempre pedindo adiantamento, pedindo socorro. E essa má gestão do próprio dinheiro, não importa qual seja, a pessoa pode ganhar 2 mil, 4 mil, 10 mil, 20 mil. Quem tem problema com orçamento doméstico tem problema não com o quanto ganha, mas o quanto gasta. O cara tá fudido, tá sem dinheiro, tá endividado, e o que passa na cabeça dele? Tá todo mundo sem dinheiro. É ele que tá sem dinheiro. Ele convive com pessoas que têm o mesmo comportamento que ele. Ganha para fazer a festa, ganha para pagar o boletim, ganha para pagar a cachaça, ganha para gastar em coisa sem nenhum tipo de planejamento pessoal. O que acontece? Ele começa a ouvir dos amigos que está todo mundo sem dinheiro, porque ele convive com um monte de gente fodida. Gente tem mais dinheiro do que a gente imagina. O problema é que o teu vendedor mede o mundo com a régua dele. E graças a Deus eles têm vocês. Pessoas que já passaram, já experimentaram, já amadureceram na vida e podem dar a eles uns vislumbres de uma vida um pouco melhor, mais organizada. Afinal de contas, se esse cara tá zoado nas finanças dele, não importa o quanto você vai motivar, não importa o quanto você vai para cima do cara, ajudar ele vai estar sempre preocupado com as contas. Senta aqui, meu filho, vamos fazer o teu salário aqui. Qual que é o teu custo de vida? Senta aqui, vamos listar. Qual que é o teu custo de vida? Isso é gestão de vendas, tá? Pode não parecer, mas é. Qual é o teu custo de vida? Ah, legal. E você ajuda alguém da família? Você tem alguma dívida? Quanto que é a dívida? Pô, ajuda o cara a pensar, mas ajuda o cara a fazer o salário que ele precisa.
Para mim, a principal ferramenta de gestão de vendas, e olha, eu nunca fui um cara de vendas, tá? Eu não contei isso para eles ainda, né, Aline? Gente, eu nunca vendi um produto na minha vida, tá? É sério, eu não falo isso para parecer uma coisa meio, né, de impacto, não, zero impacto. Eu nunca vendi um produto na minha vida. Eu nunca fui pro salão como vocês. Eu nunca estive no salão de vendas. Eu sempre fui o profissional que servi vocês. Porque eu ia para o salão para entender a vida de vocês, as dificuldades, as problemáticas, e eu voltava para pesquisar, para ajudar, para criar campanha, para criar solução. Mas eu nunca fui vendedor na minha vida, eu nunca vendi um produto sequer na minha vida, nem uma garantia estendida. Nada. Mas qual é a questão? Para mim, a coisa mais linda que um gerente de vendas pode fazer é sentar com cada vendedor e ajudar o cara a planejar o salário dele, a reorganizar a vida financeira. Porque quando você mostra para o cara que ganhar 1.800, ganhar 2.000, ganhar, sei lá, o cara fica o mês inteiro em pé numa loja, cara, atendendo um monte de cliente para tirar um salário medíocre por culpa dele. Não está certo, não é justo com ele, não é justo com vocês e não é justo com a empresa. Porque a empresa confiou a vocês o papel de liderança, a empresa confiou ao vendedor o papel de vender e não é justo que a produtividade seja baixa. Percebe que sentar com o teu vendedor e ajudar ele a pensar nas finanças, pensar no salário, pode ser a melhor coisa que a tua loja faça por aquele cara? Porque ele vai vislumbrar uma possibilidade de ganho, ele está cagando andando para a meta de vocês. Presta atenção nisso. Teu vendedor está cagando e andando para a meta de vendas da empresa, para a meta de vendas da loja. O teu vendedor, no final das contas, quer saber quanto ele vai tirar no final do mês. E quanto mais você ajuda ele a fazer um salário melhor, mais feliz ele vai ficar, mais ele vai gostar de vocês, mais ele vai gostar da empresa, mais satisfeito ele vai ficar, mais feliz ele vai tratar o cliente. E isso é um círculo positivo, isso é uma roda da fortuna. Pessoas felizes atendem melhor, clientes melhor atendidos compram mais, indicam mais. Bom, tudo isso que vocês já estão careca de saber. Quer dizer, eu tô, né? Eu, o colega ali, mais alguém? Mas a maioria não. Porque qual que é o problema, se a gente pensar? É que assim, ó, de forma geral, eu sei que vocês se concentram muito nos concorrentes diretos. Hã? Como é que é? A senha ela é pública, ela não é... Ela é pública, ela não é... A grande senha. Qual é o problema do nosso setor? Vem lá, 16 anos respirando esse setor. Qual é o problema do nosso setor? É que a gente se orienta demais pelo concorrente. O concorrente fez uma cagada, a gente quer cagar junto. O concorrente... Gente, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Os concorrentes erram também. Os concorrentes, eles têm estratégia furada. A gente não pode embarcar em tudo que o concorrente faz, porque do jeito que eventualmente a gente pode errar, o concorrente também erra nas estratégias. Aí o cara, se está jogando precipício, a gente quer ir junto. Porque tem que acompanhar a concorrência. Quem falou para você que tem que acompanhar a concorrência? Tem muito mais cliente que não é cliente do Magazine Luiza, tem muito mais cliente que não é cliente da Schumann, tem muito mais cliente que não é cliente da Queires, tem muito mais cliente que não é cliente da Bahia ou de quem for, que não tem preferência, que não está fidelizado do que vocês imaginam. Qual é a questão? A gente quer tomar a todo custo o cliente do concorrente. Só que esse cara é muito caro. Sim ou sim, pessoal? Sim. Vamos combinar? Quando eu pergunto, vocês respondem, beleza? Quando a gente quer tomar um cliente do concorrente, essa que é a porcaria. O cara tá fidelizado, ele é muito caro para trazer. Só que a gente se esquece que tem um mundo lá fora de gente que não tá comprando de ninguém hoje, nem da Schumann, nem da Bahia, nem do Magazine Luiza, e a gente fica preocupado com os clientes do concorrente. E isso é um pensamento de escassez, é um pensamento de pobreza. Por que eu falo isso de forma técnica e não é um chute da minha cabeça? Por quê? Porque todo concorrente, presta atenção nisso, presta muita atenção. Concorrente é toda empresa que concorre pelo tempo e pelo dinheiro dos seus clientes. Vocês costumam se concentrar nos clientes, dos concorrentes diretos, que são aqueles parecidos com o nosso negócio. Só que é o seguinte, se o teu cliente investiu num carro, aliás, acabei de ver a notícia que o ano que vem o IPVA deve custar 30% mais caro com aumento de preço de carro. Então, bem-vindos a 2022, onde o IPVA vai ser mais caro. Se o teu cliente comprou um carro e agora tem despesa com combustível, com seguro, com uma série de coisas, o bolso é o mesmo, ele vai ter menos dinheiro para a gente.
Se os teus clientes durante a pandemia passaram a comprar produtos mais premium no supermercado, e aí tem dois grandes grupos, né? Na pandemia você tem um grupo que está em dificuldade e fez um downsell, fez um tipo de, chama tecnicamente de trade down, né? Que o cara, ele comprava umas marcas e passou a comprar marcas mais baratas porque o orçamento doméstico ficou comprometido, e você tem aquelas pessoas que não tiveram nenhuma mudança com a pandemia. Né? São cerca de 40 milhões de aposentados, pensionistas, funcionários públicos do Brasil. Zero diferença na renda deles durante a pandemia. Zero diferença. Não mudou nada. Não mudou nada. Pode ter uma categoria ou outra com salário atrasado? É pontual. Então veja, essa categoria de empresários, de funcionários públicos, aposentados, pensionistas, enfim, pessoas que não tiveram comprometimento de renda, passaram a gastar com produtos de supermercado melhores. Se passaram a gastar com produtos melhores, passaram a ter menos dinheiro. Gente, o que eu quero dizer para vocês, a pessoa viajou, está com menos dinheiro, é concorrente. Dino, mas isso é desesperador, né? Parece desesperador. Não, isso é para você relaxar, porque não tem como saber quem é teu concorrente hoje. A concorrência, ela precisa ser uma preocupação um pouco menor na nossa cabeça, porque tudo é concorrência. Qualquer coisa que compete pelo tempo e pelo dinheiro do cliente é concorrência. Quantas coisas você já quis comprar e você até tinha o dinheiro para comprar, ou tinha crédito para comprar, e você fala, vou esperar porque tem que fazer, sei lá, uma obra em casa, eu vou esperar porque agora eu gastei com um remédio. Esse é o jogo. É claro que o marketing, o compras, precisa estar super antenado, promoção da concorrência, preço, a gente não pode ficar fora de mercado, mas gente, não dá para saber quem é o nosso concorrente. Então a concorrência não deveria ser uma preocupação tão grande no teu dia a dia. Sabe quem deveria ser? O cliente. Porque enquanto você se orienta pela concorrência, você não consegue se orientar para o cliente. Vou fazer um exercício, ó. Eu fiz uma compra. Presta atenção nisso. Presta atenção o tempo de compra. Isso aqui é uma compra que eu fiz de um óculos muito louco para uma palestra, não essa, outra. E você vai ver o tempo que eu levei. Tudo bem que meu cartão já estava cadastrado lá no Mercado Livre. Eu praticamente compro dia sim, dia não no Mercado Livre. Mas perceba o tempo de compra desse produto. Vamos lá. Você já vai entender o que isso quer dizer com concorrência. Exatamente 43 segundos para fazer uma compra, 2 dias depois, frete grátis, estava lá em casa. O que eu quero dizer? Não dá para saber com que as pessoas estão gastando. Está tudo na ponta do dedo ou a um clique. O cartão fica salvo, é fácil de comprar. Falando em concorrência, eu estou acompanhando o mercado pet shop, né? Eu tenho feito um trabalho assim para a Premier Pet, que é uma das maiores fábricas de ração, de alimento, nutrição animal do Brasil. E o mercado de pet shop ele cresceu cerca de 30% na pandemia. Foi o segundo maior mercado que cresceu no e-commerce. O segundo maior mercado de crescimento no e-commerce 2020 foi pet shop. Ou seja, se as pessoas estão gastando mais com pet, elas têm menos dinheiro. O que eu quero dizer para você, a nossa loja tem que valer a pena a experiência de ir, a experiência do atendimento. Tem um conselho que diz o seguinte, faça o varejo físico valer a pena. Porque para esse cara largar uma experiência de 30, 40 segundos, ou 5 minutos que seja, para pegar uma condução, ou pegar o carro dele, ou andar, despencar até a sua loja, abrir esse buraco na agenda dele, deixar de fazer outras coisas, tem que valer a pena. E ó, eu não sou entusiasta de e-commerce, não. Eu sou um consumidor de e-commerce, mas eu amo loja. Sabe por que eu amo loja? Porque a loja é muito mais do que um local de transação. Por isso que meu livro chama Loja que Vende, não chama o e-commerce que vende. Porque eu penso que a loja é um lugar de contato humano. E as pessoas gostam de tecnologia, mas elas amam pessoas. A gente tem supermercado também, né? Minha família tem supermercado, eu sou sócio do meu irmão. E uma coisa engraçada no supermercado que eu observo é o seguinte, você vai lá de manhã, tem uns senhorizinhos mais velhos, umas senhoras que vão lá para comprar meio mamão, um pãozinho. Sabe um negócio que podia comprar para a semana inteira, mas que vai todo dia? Pelo prazer de sair de casa, pelo prazer de ver pessoas, pelo prazer de conversar com a caixa. Antigamente não, né? Até pouco tempo, e a gente vai voltar a fazer isso, tomar uma colher de chimarrão. Veja, os senhores têm na mão não uma máquina de fazer transações comerciais,
mas vocês têm na mão um espaço de convivência humana, onde as pessoas se sentem bem quando são bem atendidas, elas ficam mais felizes. Tem que valer a pena a experiência do físico, né? E nesse conjunto, o que eu percebi? A gente costuma se orientar muito pela venda, a gente costuma olhar muito para a venda como um fim em si, mas a venda não é um fim em si. A venda, ela é como se fosse um termômetro, é como se fosse um score, um placar. A venda é um apontador de atividades bem feitas. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando despenca o movimento, pode ter faltado produto, pode ter faltado marketing, pode estar... Estou com os meus 2 melhores vendedores de férias, a logística não abasteceu minha loja. N atividades podem ter acontecido de forma errada ou não acontecido. Então a venda não é o teu final em si. A venda, ela é só um apontador. Se nós estamos fazendo com competência e com disciplina, adorei a palavra disciplina, e eu acho que sim, a disciplina é mais importante. Eu acho que sim, a disciplina é uma característica de todo profissional de alta performance, porque a gente tem dias difíceis e dias ruins, mas se você for disciplinado a fazer o que tiver que ser feito, a coisa vai acontecer. Aliás, dizem que os líderes são aqueles que fazem o que deve ser feito. Líder é quem faz o que deve ser feito, porque deram a ele uma missão. Então a venda, ela é basicamente o resultado de atividades bem feitas. Mas por quem, pessoal? Pela sua equipe? Não por vocês. Por isso que eu falei que todos vocês, são analisados pelo resultado do seu time e não o seu. Você tem que se preocupar com o seu autodesenvolvimento? Claro que tem. Mas você tem que se preocupar com o desenvolvimento de cada pessoa. Tem uma frase que fala assim, uma corrente arrebenta no seu elo mais... Vamos lá, de novo. Uma corrente arrebenta no seu elo mais fraco, frágil. O resultado da tua loja arrebenta na tua pessoa mais mal preparada, mais frágil. E aí você faz aquela sacanagem de sobrecarregar o cara bom. Ah não, peraí, deixa eu colocar mais pressão aqui na venda do fulano, já que eu tenho 2 caras aqui que não vão. E aí o fulano que está carregando metade da loja, às vezes começa a mandar mais que você. Porque quando você tem um vendedor que vende proporcionalmente muito mais que todo mundo, o eixo do poder se inverte. E esse cara começa a dar as cartas. Porque ele tem a loja na mão e ele tem você na mão. Porque a liderança, o poder, não é um cargo. É quem está com as cartas na mão. Quando você não desenvolve o time suficientemente bem, e aí você tem essa desproporção, esse cara passa a não seguir regra, não chega mais no horário, não quer mais fazer o que tem que fazer, claro, ele está com a loja na mão. E ainda te ameaça, que vai levar a carteira dele para a concorrência. Mais uma história para vocês. Dia 1º de outubro eu fiz 38 anos. Eu sei, gente, eu pareço ter 37, mas eu tenho 38. Eu fiz 38 anos dia 1º de outubro e eu lembrei de uma história muito legal. Eu trabalhei para a Citylar durante 16 anos e houve uma época que a gente ainda não vendia 100 milhões por mês. A maior venda que a gente tinha feito era algo em torno de 93 ou 94 milhões. E à época o Flávio fez um grande desafio para nós. Desafio para marketing, para vendas, para todo mundo, para toda a operação da empresa, né? E também financeiro, né? Porque o dinheiro vai na frente em todos os sentidos. E o desafio era a gente chegar a 100 milhões de reais por mês, quebrar essa barreira psicológica. É como aqui quem ainda não vendeu 1 milhão, 500 mil. Sua loja não fez 500 mil. O dia que você chega em 500 mil, alguma transformação acontece na tua cabeça. Aí você faz 1 milhão. Nossa! Porque você nunca mais vai admitir fazer menos que 1 milhão. Então tem umas barreiras psicológicas assim, né? E a barreira psicológica era 100 milhões de reais. E a gente fez um grande projeto, pessoal. Imaginem vocês, era marketing, compras, vendas, expansão, RH, crédito e cobrança, que é fundamental no nosso setor. Ou seja, era essa gente toda, a gente viajava, durante 3 meses a gente viajou quase todo dia. Eram 10 estados, distâncias continentais, aqui é lindo, né? Vocês vão de uma cidade para outra em 20 quilômetros, 15. Vai para o Mato Grosso, que uma cidade para outra é quase 200. Atravessar Mato Grosso da parte de baixo aqui da última cidade, Rondonópolis, até Alta Floresta, é 1.800 quilômetros. Né? Aí você tem para Manaus, tem para Belém, São Luís, no Maranhão, Teresina. A gente cada dia está numa cidade diferente, num grande esforço de entender as deficiências,
os potenciais, as nossas falhas, para ajudar o time a chegar naquele resultado. Gente, foi um trabalho lindo de 3 meses, a gente errou muito, mas a gente chegou lá. Em setembro daquele ano, nós fizemos os 100 milhões de reais. E aí, dia 1º de outubro, dia do aniversário, eu cheguei no escritório me sentindo fodão do marketing, dizendo, não, agora a gente pode tudo, agora ninguém mais segura a gente, agora, imagina, a gente fez 100 milhões, agora o céu é o limite, vamos dominar o Brasil, vamos dominar o mundo. Aí eu fui lá, parabenizei meu time, eu tinha 14 pessoas no marketing na época, e aí eu fui na sala do Flávio, meu diretor, o Flávio foi meu mentor. O Flávio foi o cara que me ensinou o que eu sei sobre varejo hoje. E aí eu fui lá comemorar, fui lá com o peito, né, estufado, a gente fez um trabalho foda e tal. Aí eu falei, Flávio, parabéns, que legal, valeu cada minuto. Ele olhou pra mim, olhou pro relógio, olhou pra mim, olhou pro relógio e falou, meu filho, são 9h30 da manhã, quanto você já vendeu hoje? Filho da mãe, né? Aquele dia eu entendi o recado mais importante que eu acho que o Flávio poderia me ensinar em 15 anos. A gente escolheu um negócio que a conta zera todo dia. A gente escolheu trabalhar para um tipo de negócio que a conta zera todo dia. E não importa o quanto você foi bom no mês passado. Não importa o quanto você foi ótimo em outra empresa. Não importa o quanto você foi foda há 10 anos atrás na Berlândia. O que importa hoje, para cada um de nós, é assim, ó, é super transparente e verdadeiro. Presta atenção nisso. Não importa o quanto você foi bom no passado, não importa o quanto você já fez, todos nós somos avaliados por aquilo que a gente está produzindo e entregando hoje. Porque ninguém dirige olhando para o retrovisor. Vocês já experimentaram dirigir olhando só pelo retrovisor? Não recomendo. Um cara fez isso ontem em Florianópolis, vocês viram o vídeo do... Mano, o cara entrou com um carro dentro do Shopping Beira-Mar. Ele entrou numa rua na contramão, conseguiu descer as escadas e foi parar num café, destruiu e alegou problemas mecânicos. Interessante, né? Problema mecânico, o cara entra na contramão, né? Bizarro. Não recomendo que vocês dirijam olhando pelo retrovisor. O retrovisor, o passado, ele serve para dar parâmetro, ele serve para dar referência. Você não vive de passado. E esse é o problema, né? A gente está ancorado pelo passado. Ah, já foi bom. Ah, na minha época era bom. Meu, a sua época é hoje. Você está vivo hoje. Foi dado a você um milagre chamado vida. E você está vivo hoje com saúde. Um monte de gente pereceu, um monte de gente não suportou a pandemia. Um monte de gente, infelizmente, partiu e você está aqui com saúde, vivo, com uma possibilidade incrível numa empresa que está crescendo, está te sinalizando um futuro brilhante, dizendo, olha, disciplina e gestão dos teus números, daqui a pouco você manda a tua carreira, se é que você já não está mandando, e trabalha do jeito que você quiser, onde você quiser, inclusive. A nós foi dado esse privilégio, essa sorte de estar aqui, vivo com tudo. A gente tem que fazer isso valer a pena, parar de olhar para o passado. O passado é a nossa referência, mas a gente tem que olhar para frente. E principalmente estar aberto para aquilo que a gente não conhece. Porque, senhores, se tem uma certeza que nós temos hoje é a incerteza. A gente só sabe uma coisa sobre o futuro, que ele é incerto. Quem poderia prever a pandemia? Quem poderia prever o que a gente viveu nos últimos 2 anos? Quem poderia prever as mudanças? E às vezes nem mudanças que aconteceram, né? Lembra quando falaram, as pessoas não vão mais voltar, não vai mais haver evento, vai ser tudo digital. A gente estava louco para se encontrar de novo. A gente estava louco para se encontrar, louco para ir num show, louco para ir num negócio sem máscara. Ou seja, a gente não sabe como vai ser amanhã. Mas se você tem uma mente aberta para mudança e para transformação, é certo que você vai ter um lugar. O Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito inteligente, ele fala assim, ó, não existe lugar marcado no futuro. Não existe lugar marcado no futuro. Veja, eu trabalhei para uma companhia, vocês também, alguns de vocês, desculpa, que deixou de existir. E eram grandes empresas, importantes, respeitadas, construídas por pessoas muito honestas, muito sérias, que tinham grandes sonhos. E evaporaram, simplesmente evaporaram. Quantas empresas evaporaram nos últimos anos? Não existe lugar marcado no futuro, nem para empresas, nem para profissionais.
Agora, o que existe são possibilidades para aqueles que se adaptam, entendem as mudanças, abraçam a mudança. Tem um livro muito interessante que foi lançado há mais ou menos uns 10, 12 anos, chamado Love Marks, O Futuro Além das Marcas. Esse livro é de um inglês chamado Kevin Roberts. Ele foi 20 anos CEO, presidente, né, e chairman da Saatchi, a maior agência de publicidade do mundo. Ele liderou 77 mil pessoas em 108 países, também foi CEO da Pepsi no Canadá. E nesse livro ele explica por que a gente se apaixona por algumas marcas, por que a gente gosta de umas marcas muito mais do que outras. Porque tem algumas marcas que a gente não troca por nada, inclusive a gente paga mais caro. Ele fala o seguinte, olha, existem algumas marcas que têm um processo de construção tão bem feito que elas criam uma lealdade além da razão. Marcas que têm uma lealdade além da razão. É o que ele chamou de love marks. Dá um exemplo para vocês. A Coca-Cola, por exemplo, a Apple, ou mesmo a Starbucks, ou a Harley Davidson. Quem aqui tem Harley? Levanta a mão, por favor. Não, quem aqui gostaria de ter uma Harley? Ah, legal, tem uma galera. Ó, é um bom sonho de médio prazo para colocar aí na tua árvore de sonhos. As pessoas tatuam Harley, mano. Elas compram a jaqueta, elas entram para um clube, parece uma religião aquele troço, é massa. Mas o que eu quero que você perceba, o que o Kevin Roberts fala em Love Mark e que eu percebo muito vivo, ele diz o seguinte, ele diz que toda decisão de consumo é uma decisão puramente emocional. Nós somos absolutamente irracionais, a gente escolhe com o coração e depois a gente usa a razão só para justificar as nossas escolhas. Nós acreditamos que nós somos racionais, mas no fundo, a gente já tomou uma decisão com o coração e usa a razão só para justificar. E ele fala que as marcas que as pessoas mais amam, aquelas que elas não trocam, aquelas marcas que elas são incrivelmente leais, são marcas que conversam no nível de emoção, além da razão. Pô, legal, bonitinho, bacana, Dino, achei interessante, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, agora deixa eu falar um pouco sobre marketing para vocês. O marketing da Berlanda não detém a marca Berlanda. A marca Berlanda não é de vocês. A marca Berlanda não é dessa empresa. O que é dessa empresa é a identidade. A identidade é a logomarca, né? Você tem a logomarca. Logomarca, ela tem que ser vermelha, tem essa bordinha, tem esse ícone do B. E aí a camisa é azul, as lojas têm essa cor. A sacola tem essa cor, o caminhão tem essa identidade. O marketing, ele detém a identidade. A identidade é a parte racional da história. A identidade é como se fosse a manifestação dos nossos desejos. A gente quer parecer assim. A gente quer ser lembrado assim. A marca é diferente. A marca, ela representa algo diferente para cada cliente. A marca, ela está num nível emocional. E cada cliente tem uma marca Berlanda na cabeça deles, diferente do outro cliente. Por quê? O que determina o que o cliente pensa sobre a marca? As experiências anteriores que ele teve. Então, se eu tive uma boa experiência, é bem provável que a marca represente algo positivo para mim. Se eu tive uma má experiência, aquela marca representa outra coisa. Se eu, por exemplo, levantasse agora uma caneta Montblanc, alguns diriam, é uma caneta. Outros diriam, é só uma caneta. Outros diriam, é uma bela caneta. Outros diriam, porra, tá cheio da grana, hein? Gastou 5 numa caneta, 5 mil reais, eu quis dizer. Outros diriam, porra, o Dino deve ter ganho numa premiação. Algumas empresas têm uma forma representativa de presentear com Montblanc. Não é interessante como a mesma caneta Montblanc possa representar coisas absolutamente distintas na cabeça das pessoas? A convivência com outra pessoa te força a você se enxergar, você se analisar, você fazer concessões, negociações, né? Mas o que eu quero dizer aqui, para não fugir do exemplo, é difícil fazer relacionamento com o cliente. O vendedor não gosta de fazer relacionamento com o cliente. Acho muito legal que vocês estão aqui na iminência de ter um CRM, mas ó, atenção, o CRM vai ser altamente bombardeado. Eu vou cantar a bola. Quem que vai ser o pai do CRM? Quem vai ser o dono do projeto? Se ele rolar. Você está fudido. Está fudido. O pai do CRM vai ter que ser campeão. Sabe por quê? Porque é contracultural. As pessoas vão arrumar todas as formas possíveis de sabotar. E não porque elas não sejam boas. Não porque elas não sejam empenhadas. É porque elas não gostam de fazer relacionamento.
Gente, mas só tem um jeito de manter um cliente sempre na base. É fazer relacionamento, é reativar, é conversar. Bom, eu não vou falar para vocês que vocês já estão carecas de saber. A questão não é o que vocês sabem, mas o que vocês fazem com o que vocês sabem. Preste atenção. Não importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Talvez eu esteja aqui dizendo muitas coisas que você já sabe. E você pode até estar pensando assim, pô, esse cara veio aqui para falar isso que eu já sei? Porque não importa o que você sabe, importa se você está fazendo isso. Exemplo, todo mundo sabe fazer dieta. É impossível aqui... Gente, pode soltar a barriga, estamos de boa, estamos em casa, para. Solta, relaxa, eu não vou pedir para você fazer 10 polichinelo, não é palestra motivacional. Mas todo mundo sabe fazer dieta, mas não faz. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício todo dia porque isso ajuda a prevenção de doença, mas não faz. Então não adianta o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. E a venda é uma etapa de um relacionamento humano, por isso nós estamos presos a uma obrigação realmente de relacionamento. O relacionamento não vai determinar que você vai ganhar todas as negociações. Aliás, existe uma regra em negociação que diz o seguinte: há negociações que nós entramos para não fechar. Quem aqui é de compras? Tem alguém de compras? Não é assim? Não tem negociação que você inteligentemente diz: essa eu vou abrir mão. Isso aqui não é um bom negócio. Gente, nem toda venda é um bom negócio. Nem toda compra é um bom negócio. A gente está aqui para fazer bons negócios. A empresa não vive de vendas, a empresa vive do resultado das vendas. Certo? Vive de lucro. Então percebam, todos nós aqui temos uma responsabilidade de formar e de ajudar pessoas a serem melhores. Porque as pessoas, de forma geral, elas não pensam sobre essas coisas que a gente está pensando aqui juntos. A sua equipe normalmente é um pessoal mais de base, que vem de uma educação um pouco mais simples. Talvez você já foi essa pessoa. Quem aqui já foi, chão de loja mesmo, vendedor, estoquista? Levanta a mão, por favor. A 100%, que não foi, talvez foi em outra empresa. O que foi? Todos vocês já foram essa pessoa da base. Todos vocês já foram essa pessoa que possivelmente se destacou dos demais. Veja, talvez você não era o mais rápido, talvez você não era nem mais inteligente, mas você era o mais dedicado, disciplinado, mais caprichoso, né? Meu pai já faleceu e foi um grande comerciante aqui do interior de Santa Catarina. E aí o meu pai tinha uma expressão, meu pai falava duas coisas pra mim, assim, ó, eu tenho uma memória, meu pai era um italianão grosso, bem grosso assim, sabe? Mais grosseiro, falava errado, comia com a boca aberta, arrotava, palitava o dente. É feio palitar o dente, gente, sério. Usa fio dental. E aí, cara, ele falava duas coisas muito bonitas, assim, são duas frases, uma frase que eu lembro que ele sempre falava assim, ó, meu filho, tenha ambição e coloca amor nas coisas. Capricha nas coisas. Capricha, meu filho, capricha. Veja, possivelmente vocês só estão aqui como gerentes porque vocês eram mais caprichosos, são mais caprichosos. Porque vocês são mais cuidadosos, mais amorosos com as coisas que vocês fazem. Vocês não fazem de qualquer jeito. E por isso você se destacou. E por isso você brilhou em relação a outras pessoas. E aí um homem, uma mulher olhou para você e falou: vou te dar um voto de confiança, vou apostar em você. Você não quer fazer um trainee? Você não quer virar um supervisor, um coordenador? Você não quer me acompanhar aqui em umas coisas? E essa pessoa começou a lapidar você. Essa pessoa começou a exigir mais de você, porque ela percebeu que você tinha potencial. Só que se você simplesmente fizesse do jeito que você fazia, você estava lá naquele lugar até hoje. Graças às pessoas que mais fizeram a gente trabalhar, refazer o trabalho, reprovavam, mandavam fazer de novo, essas foram as melhores pessoas das nossas vidas. A pessoa que mais exige você é a pessoa que mais gosta de você, porque ela vê em você um potencial demais, ela sabe que você pode mais. Hoje é o dia do professor. Olha que dia mais maravilhoso. Os melhores professores que a gente já teve foram os professores mais exigentes, mais chatos mesmo. Pode observar.
Os professores, sim ou não, pessoal? Sim. Lembrem do melhor professor, era o cara mais exigente. Ele fez de você melhor. Nós tivemos professores fantásticos nas nossas vidas. Agora vocês são os professores. Repete comigo, eu sou o professor, vai lá. Eu sou o professor. Vocês são professores. Líderes são educadores por essência. Agora é de vocês o papel de ensinar, não de fazer, de ensinar. Uma das máximas das Love Marks, por isso que eu falei de Love Marks, uma das máximas das Love Marks é o seguinte: o cliente não se apaixona por uma marca que o funcionário não é apaixonado primeiro. Não existe um cliente apaixonado por uma marca que o time não é apaixonado. Então, a primeira responsabilidade de inspirar amor e respeito é dentro, depois é fora. Vocês têm pessoas fantásticas, vocês têm o material mais incrível e mais divino do mundo na mão, que são as pessoas. As pessoas são o material mais maravilhoso, uma criação divina, mas elas também são o material mais volátil e mais difícil de se mexer. O nosso negócio está na mão das pessoas que estão na sua gestão. É o que elas fazem a cada atendimento, a cada dia que forma essa marca. E as pessoas chegam para você cheias de potenciais, mas também com limitações. As pessoas chegam para você com culturas de empresas anteriores. Ah, mas eu nunca fiz assim. Ah, mas lá no tal lugar não era assim. Mas eu não faço assim. E aí, de repente, a gente tem um Frankenstein. Por quê? Porque uma pessoa veio de uma empresa profissional, tanto quanto a nossa, outra veio de uma empresa familiar que era meio zoada, outra veio de uma empresa que não tinha regra, outra veio de uma empresa que fazia tudo num cambalacho. E essa massa vai formando a sua equipe. Por isso que é da sua responsabilidade criar um alinhamento, por isso que é da sua responsabilidade educar essas pessoas. Porque elas trazem as culturas anteriores, as pessoas trazem crenças e inseguranças. Exemplo, quem aqui tem um vendedor que você sabe que poderia estar vendendo o dobro ou o triplo, mas esse cara se contenta com pouco, levanta a mão. Pela risada é todo mundo, né? Estão com vergonha de levantar a mão, gente? Eu não vou chamar aqui na frente não, fica tranquilo. Quem mais participava ganhar um livro, tá? Esqueci de avisar antes. Vamos ver se a gente aumenta a capacidade de participação. Vamos lá, quem mais participava ganhar um livro, a loja que vende. Maravilhoso. Obrigado. E olha que louco, as pessoas trazem crenças da família, coisas do tipo, meu filho, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, dá um passo atrás antes de falar isso. Os nossos pais deram pra gente sempre o que eles podiam de melhor. O seu pai e sua mãe te deu o que ele tinha de melhor. Mesmo que você acredite que é insuficiente, ou mesmo que seu pai e tua mãe tenha trazido qualquer experiência para a sua vida. Na mente deles, no coração deles, na educação deles, eles deram para você o que eles tinham de melhor. Então, eu não estou aqui julgando pai e mãe de ninguém, nem os meus. Porque eu entendo que eles passaram para mim o que eles tinham de melhor, que os pais deles passaram. Só que os nossos pais passam crenças também pra gente que não são corretas. Coisas do tipo, caixão não tem gaveta, dinheiro não dá em árvore, você não vai levar nada. Sim, não vou levar nada, mas até eu morrer eu preciso viver, caramba. Até eu morrer eu preciso viver com dignidade, com segurança, pagar um bom plano de saúde, fazer as coisas que eu quero, realizar os meus sonhos, e tudo isso custa dinheiro. E aí as pessoas elas querem se livrar do dinheiro, ao invés de elas pouparem, investirem, realizarem sonhos, darem uma vida melhor para a família. Como o dinheiro não dá em árvore, como o caixão não tem gaveta, eu não quero dinheiro. Não, deu para pagar os boletos? Tá bom. Não, deu para pagar as continhas? Tá bom para mim. Não, tá bom, eu não preciso de mais não. Por que eu vou me esforçar em vender mais? Por que eu vou me esforçar em prospectar mais? Por que eu vou me esforçar em fazer relacionamento com o cliente? Já deu o dinheiro da cachaça. Dinheiro não dá em árvore. Caixão não tem gaveta, eu não vou levar nada. Deixa a vida me levar. É preciso mostrar para as pessoas que um salário melhor não é sobre dinheiro, é sobre segurança, é sobre dar uma vida melhor para os filhos, para a família, é sobre realizar os seus sonhos. Veja, a maioria dos vendedores de vocês não tem sequer um objetivo pessoal. Você fala, meu filho, por que você está vivo, hein?
O que você quer para daqui 5 anos? A pessoa não sabe responder. Faz esse exercício, mas não fala publicamente, não fala na frente dos outros que é constrangedor. Mas chama assim e fala, vem cá, como é que se vê daqui 5 anos, hein? Vocês fazem isso na entrevista às vezes, mas não fazem isso depois que a pessoa entrou. Como é que você se vê daqui 5 anos, hein? Onde você quer morar? Qual que é o teu carro dos sonhos? Se eu pudesse te dar uma viagem agora para qualquer lugar do mundo, qual lugar que você queria ir? Pode falar, qualquer um. Imagina o mundo perfeito agora, imagina o mundo de todas as possibilidades. O que você faria um pedido? Pedido você faria? A pessoa não sabe, porque ela nunca parou para pensar na vida dela. Ela está tão automático, ela está tão vivendo uma vida em looping, como igual um hamster, sabe? Naquela gaiolinha, só correndo, pagando conta, que ela não parou para pensar no futuro dela. Por isso que líderes são educadores, porque o dia que você faz essa pergunta, o cara falou, nunca parei para pensar? Não sei dizer, mas eu vou pensar. E sem querer ou querendo, você instalou um sonho na cabeça, não o seu, o dela, porque ela vai instalar um sonho na cabeça dela. Gente, toda empresa é a manifestação de um sonho. Teve um maluco que sonhou essa empresa, onde vocês estão hoje. E tem que ser maluco, porque ninguém normal vai abrir uma empresa no Brasil. Porque a gente está em pé, está vivo, está tão grande, está crescendo, tem que ser meio doido. Se for muito certo da cabeça, estou falando doido, não de não ser correto, são coisas diferentes, tá? As pessoas, quando elas não têm objetivos e metas pessoais, elas desanimam muito fácil. Elas jogam a toalha, elas reclamam de tudo, elas se colocam em posição de vítima, tudo é um problema. Para uma pessoa que tem objetivos e metas claras, daqui a 5 anos eu quero ter tal coisa, eu quero fazer tal coisa, hoje eu estou com vontade zero de trabalhar, acordei com a pá virada, estou pé da vida, mas sabe qual é o problema? É que eu não estou olhando hoje, eu estou olhando para daqui a 5 anos, eu estou olhando para o meu objetivo. Isso não é papo de motivação, isso não é papo para você ficar... Não, isso é uma estratégia de vida. Vocês precisam ensinar as pessoas de vocês a terem uma estratégia para a vida delas. O sonho do cara é ganhar muito dinheiro para, sei lá, fazer uma coisa assim bizarra. Cara, é o sonho dele. Deixa ele. Mas ajuda ele a chegar lá. Ah não, um sonho comum. A pessoa quer dar uma casa para os pais, quer dar uma vida melhor para os filhos. Então tá, que tamanho de casa? Qual é o bairro? Porque o sonho também não pode ser tão abstrato. Ah, eu quero uma casa melhor. Não, daqui a 5 anos, qual bairro? Qual cidade? Você quer mudar de cidade? Uma cidade tem a Berlândia, quem sabe você assuma uma cidade nova? Você vai ajudar na expansão da Berlândia, pelo Rio Grande do Sul, pelo norte, pelo sudeste daqui a algum tempo? O que você quer? O que você quer para daqui a 5 anos? O líder é quem instala e fomenta os sonhos, porque aí as pessoas, elas vão lembrar de você como uma pessoa que ajudou elas a sonharem. O problema também é que as pessoas, elas usam a própria régua, ou seja, elas medem o mundo pela régua delas. É aquilo que eu falei antes, o cara às vezes está fudido financeiramente e acha que todo cliente está fudido. O cara está fudido lá financeiramente e acha que ninguém mais tem dinheiro. Cuidado! Qual é o problema de padrão, qual é a dificuldade de padrão de atendimento? É que um cara que não teve grandes experiências de vida, ele acha que aquele atendimento tá bom. Agora, uma pessoa que viajou um pouquinho mais, uma pessoa que já acessou um hotel melhor, um restaurante melhor, uma empresa que tem um atendimento top, ela chega para você e fala assim, não, mas espera aí, o seu atendimento não é bom, mas o teu vendedor na mente dele tá ótimo. Percebe o desafio que a gente tem? O cara tá dando o que ele tem de melhor na cabeça dele. Mas é a gente que dá o padrão, é a gente que determina a régua. Porque se você deixa solto, cada um faz o que quer. E gente, acima de tudo, é o time que constrói a sua marca. Presta atenção nisso. Quem constrói a marca da sua empresa é o time. É cada colaborador, em cada atendimento, em cada contato, em cada dia. O marketing não constrói marca. Nossa! Vamos lá de novo. Volta a fita. Tela azul do Windows, né? O marketing não constrói marca. O marketing detém identidade. Quem constrói a marca é o time em cada atendimento, em cada contato. Se essa empresa quer ter uma marca forte, uma marca amada, uma marca admirada,
ela necessariamente precisa primeiro ter um quadro de líderes que inspirem nas suas pessoas essa admiração, esse respeito, esse amor que o cliente vai sentir em cada atendimento. E não é papo de motivação, não é um conjunto de palavras aqui para te tocar, é uma estratégia de marca. O que eu estou falando para vocês aqui é marketing, porque essa é a grande missão de vocês. Aos senhores foi confiada a missão de liderar essas pessoas. Essa empresa olhou para vocês e diante de tantas outras pessoas que poderiam ter sido escolhidas, olhou para você e disse, é você, é você, é você, é você, a missão é tua. E agora a gente tem que entregar essa missão. E essa missão zera a conta todo dia, né? Zera a conta todo dia. Mas qual é a maior missão? Desenvolver as pessoas, educar o seu time, dar base para o seu time fazer o melhor para o cliente. Porque o que importa é a hora da verdade. Presta muita atenção nisso. A hora da verdade é a hora que o cliente está diante de cada colaborador seu. A hora da verdade é o momento em que o cliente está de frente de cada colaborador seu. Seja ela a caixa, seja ele o vendedor, o entregador, seja a pessoa da limpeza, eventualmente quando o cliente interage, o saque de vocês. É nessa hora que se constrói a marca na mente do cliente. Veja, quantas pessoas no negócio de vocês constroem uma marca? Olha a responsabilidade que a gente tem. Sabe que nas empresas, antigamente, elas se organizavam dessa forma, né? Esse, digamos, é o organograma tradicional. Você tem aqui o presidente, CEO, manda-chuva, o cara que manda e desmanda. Aí você tem a alta gerência, composta por diretores, superintendentes. Você tem a média gerência, composta pelos senhores que estão na gerência de operação. E aí, lá no fim da fila, na base, com a menos prestígio possível, você tem as pessoas que entram em contato com o cliente. Os entregadores, os montadores, os vendedores, as caixas, ou seja, seriam teoricamente nessa organização as pessoas com menor prestígio na companhia. Em 1983, ano em que eu nasci, o Jan Carlson, que é um executivo de uma empresa de aviação escandinava, ele escreveu um livro chamado A Hora da Verdade, por isso que eu coloquei aqui, A Hora da Verdade. E ele falou o seguinte, está tudo errado, essa não é a organização das empresas do futuro. Gente, ele falou isso há 38 anos. Essa não é a organização das empresas do futuro. Ele falou o seguinte, numa empresa, CEO, presidente, diretor, supervisor, gerente regional, administrativo, financeiro, compras, o que for, só existe para uma coisa. Gerente de loja só existe para uma coisa. Para dar suporte ao pessoal da linha de frente. Por quê? Se é o pessoal da linha de frente que entra em contato com o cliente, e se é esse o momento da verdade, o momento da construção da marca, é esse o pessoal mais importante. Então nós não estamos falando sobre poder, quem vai dar as cartas, quem vai mandar. Não, a gente está falando o seguinte, se a gente quiser ter uma marca amada, respeitada e ter um espaço cada vez maior no mercado e prosperar, porque a gente merece também, com tanto trabalho, nós precisamos dar suporte para o pessoal da linha de frente. E agora entrando em marketing, né? Por que eu vou falar de marketing? Para você ter uma dimensão, pode atender, não tem problema. Gente, nessa hora você não acha o botão, vocês já notaram? O botão, ele é engolido pelo celular. Você manipula o celular com total habilidade a qualquer tempo, mas na hora que chega abre um áudio. É engraçado a minha mãe, gente. A minha mãe, quando ela abre um vídeo que ela não quer, né, sei lá. Falando em mãe, deixa eu contar uma coisa sobre a minha mãe. A minha mãe adora bordar. A gente tem supermercado, mas ela vive o comércio. Então, zero chance de falar para minha mãe ficar em casa, óbvio, né? Nem na pandemia, nem no ápice antes das vacinas, zero negociação. Minha mãe estava lá no mercado dia e noite. Ela abre e fecha o supermercado, todo dia. Inclusive domingo. E um dia eu estava lá visitando, né? E aí eu estava aqui no computador, trabalhando dentro do escritório dela. E eu comecei, ela estava bordando, ela gosta de fazer tricô e crochê.
Aí ela estava fazendo lá um tapete e eu comecei a ouvir, sabe quando você ouve assim uma coisa que você... Eu estava trabalhando, aí de repente eu parei assim, eu falei, mãe, esse vídeo é em russo? Juro, gente, era russo. Mãe, esse vídeo é em russo? Ela falou, não sei. Eu falei, mãe, mas a senhora tá vendo um vídeo que você não entende a linguagem? Ela falou, não importa para mim, o que importa é a imagem do ponto. Ela tá vendo a pessoa fazer o ponto. Gente, a minha mãe tem 70 anos, ela é o que a gente chama em marketing de heavy user. É uma usuária frequente de YouTube, ela vê o YouTube todo dia. Uma marca que quer conversar com a minha mãe, nos seus 70 anos, ela precisa estar no YouTube. Vocês entendem como às vezes a gente acha que o digital, o digital... Gente, explode a cabeça. Explode a cabeça. Facebook, YouTube, são ótimas plataformas para chegar num público mais maduro. É onde está um monte de vídeo político, que as pessoas gostam de ver. É onde está receita, que as pessoas amam ver. É onde está vídeo de manhã, a quantidade de cultos, de missas que tem no YouTube. Percebe como a gente tem oportunidade hoje de chegar a pessoas de qualquer idade, de qualquer... Então a gente poderia falar aqui horas sobre os potenciais de marketing, mas por que eu estou falando tanto de pessoas, eu que sou um cara de marketing, eu que nunca vendi um produto na vida? Porque eu descobri, trabalhando depois de 16 anos com marketing de varejo, que não adiantava eu fazer o melhor marketing do mundo se ele encontrasse um time que não estivesse suficientemente preparado, porque o marketing ele é a promessa, o marketing é a ideia, o marketing é o desejo, a lâmpada, boa, a lâmpada. Só que quem faz isso é o time dos senhores e das senhoras. Então de nada adianta o marketing cada vez mais pressionado, mais pressionado, mais pressionado, com mais verba. É possível pedir mais verba? É possível pedir mais verba. É possível conquistar? É possível conquistar mais. É possível ampliar o marketing? Sempre é possível ampliar o marketing. Só que é o seguinte, o marketing ele tem um limite. O marketing tem um limite. Ele chega num ponto que não vai mais. Não vai, sem as pessoas... Não... Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, preste atenção. Propaganda não vende. Não existe essa história de, essa propaganda não está vendedora. A propaganda não vende. Essa propaganda não vende. Propaganda não vende mesmo, quem vende é vendedor. O que a propaganda faz é atrair clientes novos ou reativar clientes antigos. O máximo que a propaganda pode fazer pelos senhores e pelas senhoras é ter mais cliente chamando no WhatsApp, mais cliente vindo até a loja, e aí tudo bem. Se o fluxo não melhorou, aí a gente precisa revisar a propaganda. Mas não coloque na propaganda a responsabilidade que é do teu vendedor. A propaganda é a promessa. O teu vendedor é a entrega. E veja, o marketing no final das contas, ele tem que fazer só duas coisas por vocês, só duas coisas nessa empresa. Se a Aline quiser avaliar com todo o time dela de marketing, se o marketing está fazendo um bom trabalho ou não, ela vai olhar só duas coisas. A primeira é se a gente está crescendo no mercado, ou seja, ampliando a base de clientes, comparativamente a anos anteriores, comparativamente ao mesmo período de anos anteriores, nós estamos com uma base maior ou menor, e se nós estamos fazendo clientes voltarem. Se a gente está tendo habilidade para revender, se a gente tem inteligência de recorrência, não importa qual canal seja, porque é o cliente que determina o canal e não nós. O marketing precisa trazer cliente novo e trazer cliente antigo. No meio disso tem um troço chamado operação, que está na mão de vocês. E tem que ser algo igual uma sinfonia, igual uma banda tocando. Porque se o marketing fala uma coisa, mas compras está para o outro lado, mas vendas está para o outro lado, aí a gente fala que é o mercado. Entende? Não é o mercado. Eu sei, tem momentos econômicos que são mais favoráveis, eu sei disso. E assim como os senhores, eu já vivi vários altos e baixos. Eu sei que tem momentos mais complicados de retração. Gente, mas eu tenho 38 anos, todo ano tem alguma crise acontecendo, todo ano está ruim, todo ano... Eu não tenho memória de um ano maravilhoso, porque sempre está ruim. E a gente ainda usa isso de muleta, né? É impressionante.
Eu falei que sempre tem mais dinheiro de marketing, né? A Aline puxou minha orelha, mas eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá em Xanxerê. O marketing sempre tem mais dinheiro do que eles falam. Sempre, gente. Eles sempre guardam um dinheirinho lá. Porque eles têm um orçamento. Eu vou contar como é que funciona isso tecnicamente agora. Vou entregar o ouro para vocês. O marketing, ele sempre tem lá um orçamento, e aí para fazer bonito ele não gasta tudo, porque daí ele pode falar lá pro meu amigo aqui, sobrou 100 mil reais, sobrou, sei lá, 50 mil, sobrou 30 mil. Pô, parabéns, legal, fez uma boa gestão. Então, eles têm mais dinheiro. Só que é o seguinte, primeiro, o dinheiro vai para quem? Para quem pede primeiro, óbvio, vocês são 180, não dá para atender todo mundo. Segundo, você tem que ter moral para pedir. Você já fez, tinha que fazer? Loja 100% organizada conforme o manual? Todos os tabloides já foram distribuídos? Tudo está cartazeado como deveria, no padrão? Ou seja, tem um checklist. Aquela mídia da tua cidade, a rádio, o que for, você acha que está bom? Você acha que não deveria mudar? Em vez de investir mais, você acha que não deveria mudar o horário, mudar o dia? Você acha que não deveria mudar a estratégia? Ou seja, você pode ter o que você quiser. Desde que você construa moral para isso, né? A gente pode tudo, gente. A gente pode tudo. Inclusive, se você fizer um plano lá de aumento de vendas, olha só, eu fiz uma projeção aqui, eu fiz um cálculo que diante de tantas pessoas, a gente pode melhorar se a gente trouxer mais pessoas. Então, eu proponho que a gente faça isso. Gente, a gente consegue dinheiro. Mesmo que o marketing não tenha, se você mostrar por A mais B que a gente consegue aumentar a venda, esse dinheiro vai pintar. Porque você está mostrando o retorno do investimento. Tá? Só uma dica. Então você pode pedir o que você quiser para o marketing, mas você tem que ter moral para pedir. Porque o marketing tem limites. O marketing tem limites. Chega um ponto em que a gente não consegue mais, e isso vai esbarrar no seu time. E a gente está vivendo um momento de transição do marketing de massa para o marketing do 1 a 1. E veja, vocês falaram de CRM. Gente, vocês sabiam que se a gente tiver os e-mails dos clientes, presta atenção nisso, é bem legal. Se a gente tiver os e-mails dos clientes atualizados no cadastro, o marketing pode pegar esses e-mails, subir um público no Facebook Ads, que é a plataforma de anúncio do Facebook e do Instagram, e mostrar propaganda só para o Instagram e Facebook de quem já é cliente. Ou seja, os nossos clientes podem ver o triplo, o quádruplo de propaganda do que um cara que não é cliente. Só que até essas ações mais assim básicas de marketing esbarram no quê? No básico bem feito. Por exemplo, o teu cadastro. Quando o teu vendedor, por não entender a importância do cadastro, quando o teu vendedor, por não estar sensível à estratégia que está por trás do cadastro, ele não faz tudo o que deveria, ou ele não dá a atenção que deveria, sabe o que acontece? O teu CRM não vai funcionar. Pode ser a ferramenta que for, vai esbarrar no cadastro. Não dá para fazer um marketing 1 a 1, o marketing do futuro, aliás, do presente, um marketing personalizado, que não incomoda o cliente, que fala com o cliente quando ele quer, quando ele precisa, se não tiver o básico, que é cadastro. Você notou que desde o começo eu estou falando do básico? É porque não adianta as pessoas virem aqui e falarem para vocês previsões do futuro, e um palestrante falar sobre o futurismo, e o digital, se o básico não está bem feito. E o básico no nosso negócio também passa pela qualidade do cadastro. Os próximos passos de personalização e de relacionamento vão passar. Agora, você pode dizer assim, mas é difícil esse pessoal. Claro, Dino, você fala isso porque você não conhece o meu vendedor. Presta atenção nisso. As pessoas, elas não são resistentes à mudança. As pessoas adoram a mudança. O que elas não gostam é de serem mudadas. Nós não gostamos de mudar por um motivo muito simples. Pelos hábitos que já estão instalados. Quando a gente está usando um sistema, por exemplo, por que toda mudança de sistema é traumática? Por que há tanta sabotagem? Por que há tanta dificuldade? Por que há tanta guerra numa mudança de sistema? Porque você está habituado àquela janela, àquele botão, àquele comando, e de repente o teu cérebro faz aquilo intuitivamente, você nem para pensar, você já está fazendo. E de repente tem que mudar.
Aí você fala, não, é difícil, não funciona, não, é uma porcaria, não, isso aqui não presta, não, tudo é uma desgraça por causa disso. Por quê? Porque o teu cérebro está dizendo, eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero mudar. Por que as pessoas são resistentes à mudança além dos hábitos? Tem os hábitos, mas tem também a insegurança. Por quê? É o novo, eu não conheço. Eu tenho medo de ficar exposto, eu tenho medo do ridículo. Eu tenho medo de passar vergonha, porque eu não estive lá, eu nunca usei aquele sistema, ou eu nunca estive nessa posição, eu nunca fiz tal coisa. Eu tenho medo que ao fazer, eu erre, eu seja exposto. Por isso que as pessoas têm medo da mudança. E por isso que as pessoas têm a sorte de ter vocês na vida delas, porque vocês são os líderes que passam a segurança. É papel do líder falar para as pessoas, está tudo bem, eu estou contigo. Vamos experimentar, a gente vai aprender, a gente vai errar, se a gente tropeçar eu estou aqui contigo. Fica tranquilo. As pessoas sabotam projetos porque elas têm medo do que vai acontecer no futuro e que elas vão ser descartadas. E às vezes o projeto é para melhorar a vida dela, o trabalho dela. Olha que louco isso. Como o CRM, por exemplo. Senhores, as pessoas precisam de vocês. As pessoas precisam de vocês, da segurança que vocês passam. Elas precisam ver em você alguém que dá uma visão de futuro, uma possibilidade de uma vida melhor. Eu não estou falando sobre ser vendedores melhores. Eu não estou falando sobre técnica de venda. Vocês notaram que eu não falei nada de técnica de venda? Porque eu acho que isso você já tem demais. O seu time pode melhorar, mas já tem bastante. Vocês não precisam de vendedores melhores. Vocês precisam de seres humanos melhores. Fazer relacionamento com o cliente, vencer na era digital, não tem a ver com dados. Tem a ver com relações humanas. E vocês podem e devem inspirar o seu time a serem pessoas melhores, com valores melhores, com sonhos melhores, com hábitos melhores. O Kevin Roberts, que é aquele autor de Love Marx, fala que o papel de todo líder é formar outros líderes. Olha que bonito isso. O papel do líder é formar outros líderes. Quando você está fazendo isso, seres humanos melhores, você está cumprindo seu papel de líder. Você está formando outros líderes. Quem sabe o próximo gerente, quem sabe o próximo supervisor, quem sabe um líder comunitário, quem sabe alguém que vai abrir o próprio negócio, caramba. É sua obrigação fazer isso, sabe por quê? Porque alguém já fez isso por você. Você só está aqui porque uma pessoa confiou a você essa posição. Você está aqui porque alguém disse, você vai ser um líder no futuro. E é a tua vez de retribuir isso. É tua vez de devolver essa tua gratidão. E fazer novos líderes, formar nossos líderes. Só que tem um problema. Olha que coisa louca. Quando a gente veio da operação, e todos nós viemos da operação, a gente só veio da operação, a gente só subiu porque a gente era um bom fazedor. A gente era mais caprichoso, como eu falei antes, mais caprichoso, mais cuidadoso. E aí, de repente, você vira um líder. O líder não é mais um fazedor. O líder é alguém que lidera. O problema é que nesse lugar aqui onde se lidera, a gente não pode mais fazer tanta coisa. Porque o nosso papel é dar suporte para as pessoas fazerem bem feito. É ensinar, é corrigir, é incentivar. Só que estar nesse lugar, para muitos de nós, é o desconhecido, dá medo. E o que acontece? Quando começa a apertar o lugar de líder, para onde você corre? Para o fazedor. Você volta para o fazedor. E aí você fala que você não tem tempo para nada, porque é tudo com você, porque você tem que fazer tudo, porque quer uma coisa bem feita, faça você mesmo, e aí você não consegue almoçar, você não tem final de semana, porque você está fazendo as coisas. E por que você volta para fazer as coisas? Porque é onde você se sente capaz, competente, fodão. Você fala, manda para mim, o fodão resolve. Isso é um problema para você? Para mim não é. A questão é que você não é mais um fazedor. Você não é mais uma fazedora. Você é um líder. O teu papel hoje é ajudar as pessoas a fazerem melhor do que você fazia. É dar às pessoas... Dino, mas tem gente que não tem condição, então renova o teu time. Dino, mas tem gente lá que não vai, e o que você está fazendo com essa pessoa ainda? Gente, cada pessoa que está no teu time está porque você permite.
A menos que você tenha assumido uma loja agora, ontem, e você não teve esse poder de escolha, cada pessoa está lá na tua loja porque você permite, porque você quer. E isso é inteligência de líder também, né? Montar o time certo, as peças certas, as pessoas certas. E ser menos fazedor e ser mais líder, que é a coisa mais linda que tem um educador. Então, só para a gente fechar umas ideias aqui. Primeiro, lembre-se, né? Se eu puder dar umas dicas para vocês aqui, umas sugestões para vocês. Primeiro, estimule os sonhos dos seus funcionários. Uma vida sem sonhos é uma vida que não vale a pena ser vivida. E às vezes as pessoas esquecem de sonhar. E sonhar é a coisa mais fantástica que tem, porque dentro de nós nasce uma energia, uma força de realização, uma crença inabalável, uma fé de um futuro melhor. E vocês podem fazer isso, funcionários. Ensine cada funcionário a fazer um salário melhor. Ensine cada colaborador a fazer mais dinheiro na tua loja. Naturalmente o teu resultado vai melhorar e todo mundo vai ficar feliz. Comunique com entusiasmo. Você vai sair daqui transformado hoje, animado, feliz, vai ter happy hour, você vai voltar amanhã animado para a loja. A empresa comunicou com entusiasmo, comunique com entusiasmo. Chegou um comercial do marketing, um VT, chegou um panfleto novo, um tabloide. Vende para a equipe, vende. A gente falou mal do Ricardo, né? Posso falar à vontade, porque eu estou à vontade para falar. Não vou falar mal não, estou brincando. Mas você pode falar de vários problemas do Ricardo, mas o Ricardo é um cara que ele me ensinou a vender com entusiasmo. Ele sabia vender para o vendedor cada comercial. Isso eu aprendi com ele. E eu comecei a viajar, ainda na época do Astilar, eu comecei a viajar para lançar as campanhas. Foi nesse momento que eu decidi também que eu queria fazer isso que eu faço hoje. Era minha função ir lá e vender para os gerentes que a campanha era o que eu acreditava. Eu tinha feito aquilo com o meu time. Eu acreditava que era a melhor campanha de Black Friday. Eu acreditava que era a melhor campanha de Natal. Eu acreditava que aquele investimento em mídia estava fantástico. Podia ter mais, mas era o melhor que a gente podia fazer. E aquilo motivava também o time. Gente, 50% do marketing é para o time. 50% do esforço de marketing é para o teu vendedor, para a tua vendedora. Porque se ele pega e fala, nossa, mas são tantos tabloides... Nossa, mas gasta tanto assim em rádio, custa tudo isso intervalo da Globo. Ele fala, minha empresa é foda, minha empresa é forte. Amanhã vai vender bem. E amanhã vende bem. 50% da venda é a confiança do teu vendedor. 50% do marketing é para o teu time. E você é o responsável por vender isso para o time. De novo, você está sendo avaliado pelo resultado do teu time. Ninguém vende para o cliente que não compra primeiro. Logo, se você vende para o time vai vender para o cliente. Reforce comportamentos positivos. Presta atenção nisso. A gente tem uma mania de só chamar a pessoa para conversar quando ela faz merda, não é verdade? De forma geral é assim. Aí o que você está dizendo para as pessoas? Eu só vou te dar atenção, você só vai ter minha atenção quando você fizer merda. Você está reforçando o negativo na cabeça das pessoas. Claro que você tem que dar feedback, claro que é teu papel corrigir, é claro que é teu papel não admitir nenhum tipo de comportamento que vá ferir os valores da empresa, as regras, as leis, porém, começa a chamar as pessoas para dar feedback positivo. Começa a chamar as pessoas em público e falar, parabéns, quero na frente dos seus colegas te parabenizar por isso. Faça um movimento desse uma vez por dia. Reforça o positivo. Mostra para as pessoas que elas chamam sua atenção como líder quando elas fazem algo bom, não quando elas fazem algo ruim. Isso é reforçar o positivo. Seja exemplo de disciplina. Se você acha que o teu time não é disciplinado, você tem que olhar para o teu comportamento. Se você acha que tem algum problema com a disciplina do teu time, gente, guardem isso no coração de vocês. Toda equipe é sempre reflexo do seu número 1. Toda empresa é reflexo do seu número 1, toda loja é reflexo do seu número 1. Uma equipe desmotivada e uma equipe indisciplinada, ela só está espelhando o comportamento da liderança. Você pode não se achar, talvez, indisciplinado. Você pode entender que na tua construção está tudo certo. Mas quando você olha o teu redor e o teu time, você está se vendo. Porque as pessoas espelham o teu comportamento por uma questão de sobrevivência. Elas falam assim, então para sobreviver aqui, para ficar e não ser mandado embora, eu preciso fazer desse jeito aqui. Aí ela começa a se ajustar a você. As pessoas te espelham
porque elas querem sobreviver na tua loja. Você está vendo no teu time o teu reflexo. E à medida que você vai sendo mais disciplinado, à medida que você vai sendo mais motivado, automotivado, à medida que você vai sendo mais inspirado pelos próprios sonhos, você vai ver o teu time fazendo isso. É batata, é espelho. Estenda a confiança para receber a confiança. Você não pode exigir a confiança. A confiança é algo que você dá para depois receber. Mostre às pessoas que você confia nelas. Dina, mas eu confio. Mostre, dá sinais. Quanto mais você confiar no seu time, mais seu time confia em você. Sabe por quê? Porque quanto mais você cuida das pessoas, mais as pessoas cuidam de você. A liderança é um lugar solitário. A liderança é uma responsabilidade solitária. O líder tem que motivar, o líder tem que energizar, o líder tem que transmitir o positivo, o líder tem que engolir seco o problema, o líder tem que segurar a bomba e ninguém motiva o líder. Quem vai motivar o líder? A solução para isso é o seu time. É o seu time. Supervisor também. Supervisor também. Mas, gente, a tua maior motivação, ela vem da maneira como as pessoas vão cuidar de você quando elas se sentem cuidadas. As pessoas cuidam de você quando você cuida das pessoas. O dia que você estiver ruim, o dia que você estiver para baixo, um dia difícil para você, se você cuida das pessoas, você vai sentir como elas vão cuidar de você. As pessoas cuidam de quem cuida das pessoas. As pessoas, no final das contas, querem só 3 coisas. Preste atenção nisso. As pessoas querem 3 coisas de vocês. Deem essas 3 coisas e as pessoas darão tudo que vocês quiserem. As pessoas só têm 3 desejos. O primeiro deles é o respeito. As pessoas às vezes vêm para a tua loja e elas não têm respeito na própria família. Elas não têm respeito na sociedade. Elas não têm um lugar, elas não têm uma voz. E de repente lá naquele espaço que você chama de loja, as pessoas se sentem respeitadas. Algumas pela primeira vez na vida. O segundo grande desejo de todo ser humano é o reconhecimento. O reconhecimento porque todos nós queremos, desejamos ter o nosso trabalho reconhecido. Muitas pessoas que trabalham com vocês nunca receberam um prêmio, nunca receberam uma medalha na vida, nunca foram destaque. E de repente, na tua gestão, na tua loja, elas passam a ser reconhecidas. Muitas não são reconhecidas pelos familiares, pelo esposo, pela esposa, que não reconhece o trabalho que faz, o esforço que faz. E ela é reconhecida na tua loja. E o terceiro grande desejo, claro, é grana, porque tudo vai passar pela grana. Dê respeito, dê reconhecimento e ajude o teu funcionário a fazer um salário bom de verdade, a fazer um salário que ele nunca viu, e ele vai ajudar você a alcançar as estrelas. Gente, é tudo muito simples, as pessoas só querem essas 3 coisas de vocês. Porque a lealdade, no final das contas, ela é uma via de mão dupla. O teu time vai ser leal a você se você for leal ao teu time primeiro. O teu time vai confiar em você se você confiar no teu time primeiro. E agora eu tenho uma proposta para os senhores. Todo mundo com um caderno na mão. Vai lá, caderno na mão agora. Eu não estou dando a você uma oportunidade de fazer ou não. Agora você tem que fazer, exatamente. Você vai escrever 3 coisas no seu caderno. No topo do caderno, atenção às instruções. No topo do caderno, você vai escrever uma frase e vai deixar um espaço. No meio, uma frase, um espaço. No final, uma frase, um espaço. Então, são 3 frases. A primeira frase é: o que eu vou parar de fazer. Lá no topo, escreva: o que eu vou parar de fazer. Não é para escrever ainda o que você vai parar, é só a frase, só a pergunta: o que eu vou parar de fazer. Eu vou dar um tempo para vocês escreverem. Apenas escrevam: o que eu vou parar de fazer? Interrogação. Lá no meio: o que eu vou continuar a fazer? Interrogação. E lá embaixo: o que eu vou começar a fazer? Interrogação.
Ok, atenção às instruções, senhores. Isso é um plano de ação. De nada adianta você participar de uma palestra, de uma aula e só levar lembranças. Você precisa levar alguma coisa de prática, de útil, vida real. A partir dessas reflexões, atenção aqui às instruções, todo mundo olhando para mim. A partir dessas reflexões que a gente fez hoje, eu quero saber o que você vai parar de fazer. Coisas que você faz. Eu estou ocupado. Não importa o quanto você está ocupado, importa com o que você está ocupado. Quais são as coisas que você faz, mas que no final das contas você nem deveria estar fazendo, ou você não precisava fazer, ou mesmo que você precisasse, não traz resultado nenhum para a loja. O que você pode parar de fazer? E essa é a parte mais difícil de preencher, porque a gente é ótimo em querer começar coisa nova, mas você não começa nada novo sem parar algo velho. É igual uma prateleira, a prateleira está cheia. Para eu colocar um produto novo, eu preciso vender o antigo. Uma ideia, um hábito é a mesma coisa. Então você vai escrever o que você vai parar de fazer. Depois você vai escrever o que você vai continuar a fazer, coisas que você faz e que dão resultado, que funcionam, que sempre funcionaram e que precisam continuar a ser feitas. E por fim, o que você vai começar a fazer. Cai uma ficha hoje, você percebeu alguma coisa? Você pensou em alguma coisa que precisa começar a fazer a partir de hoje. Eu vou dar exatamente 3 minutos para os senhores. Todo mundo tem que fazer essa atividade a partir de agora. Quem que gostaria de ter mais tempo? Levanta a mão, só para eu saber. Pô, todo mundo, né? Mas não é possível. Não é possível. É impossível você ter mais tempo. Essa é uma ilusão quase infantil. Pode cortar o som, por favor? Essa é uma ilusão infantil, a ideia de que você pode ter mais tempo. Todos nós, da pessoa mais humilde, a pessoa mais milionária, bilionária, top 10 da Forbes, todos nós estamos presos à mesma realidade humana das 24 horas. A questão é o que você faz a cada minuto. A questão é onde você coloca a sua atenção. Cada mensagem que chega até você tem um custo, tem um tempo de leitura, de resposta. Cada questão que você se envolve tem um tempo, um espaço físico, um espaço mental, um espaço de agenda. Para mim, o grande drama de todo gestor é fazer cada vez mais um melhor uso de cada minuto do seu dia. Saber o que tem que dizer não e o que tem que dizer sim. Porque tem coisas que tem que fazer. Dizer assim, a gente tem que aprender a dizer não. Não, mas tem que aprender a dizer sim também. Isso é disciplina. O que tem que ser feito? Gostando ou não? O que faz parte da regra da empresa? Gostando ou não? Tem que fazer. Isso é dizer sim. A questão é o que você faz com cada minuto e com o que você está ocupado. Se aquilo que está te ocupando está trazendo resultado, show, toca o pau. Se tem coisas que você faz, mas que não trazem nenhum resultado ou pouco resultado, para de fazer. E de tempos em tempos nós precisamos dessas revisões. Esse é um exercício que eu particularmente faço a cada 3 meses, para a minha vida e para a minha empresa. Isso é planejamento, gente. Vocês acabaram de fazer um pequeno planejamento. E quando você escreve, a capacidade de realização aumenta. A Columbia University provou que só o fato de você escrever uma meta, um objetivo, uma ação, aumenta em 42% a chance de você realizar. Por isso tudo que é importante na vida está escrito. Seus sonhos têm que estar escritos, seus objetivos pessoais têm que ser escritos em algum lugar. Porque quando você escreve, você materializa uma vontade, um desejo. Vocês estão levando para casa hoje um pequeno plano de ação. E não importa se tem uma coisinha em cada etapa, é isso mesmo. Já está bom, está ótimo. Você não precisa de 10 coisas. Dino, a palestra foi até legal, mas teve só uma coisa que eu gostei. Top, é isso aí. Você precisa levar uma coisa dessa palestra, uma ideia, uma transformação, uma ação. Só uma. Eu falo 1h30 porque cada um de vocês tem uma demanda. É igual o vendedor de vocês. Se tem um cara que é muito avião, vende muito, mas zero margem. Não vende serviço. Aí você tem outra pessoa ali que ela está se arrastando, mas ela está indo, ela precisa ser motivada. Aí você tem uma pessoa ali que não vende 20 mil e você não sabe que ela está viva. Nem ela. Para cada vendedor desses é um remédio diferente.
Não dá para dar o mesmo treinamento. Não dá para dar o mesmo comando. O cara que está voando é correção. O cara que está no meio é motivação. O cara que está lá embaixo é, meu filho, o que está acontecendo? Como é que está a tua vida? Como é que está teu casamento? Percebe que uma pessoa quando despenca a produtividade, gente, invariavelmente é uma questão de casa. Para cada doença, um remédio diferente. Por isso que você é líder, por isso que você é gestor. Eu gosto muito, quando a gente pensa em olhar para o futuro, eu gosto muito do que propõe o Gary Hamel. O Gary Hamel eu não conhecia ele. Em 2019 eu fui a Londres no Fórum Mundial de Negócios, aprender com os meus ídolos, e eu conheci esse cara. E a coisa que mais me impactou numa palestra de quase 2 horas foi essa frase. O futuro não pensa alinhado com as suas preferências. Senhores, o futuro não vai ser como vocês querem. O futuro não vai ser do jeito que você quer. O futuro vai ser do jeito que ele vai ser. A questão é qual lugar você vai ocupar nesse futuro. Se você vai ser um protagonista desse futuro, se você está aberto para as mudanças, se você está aberto para as possibilidades, se você vai usar a sua experiência para desenvolver pessoas, para deixar uma história bonita, para formar novos líderes, ou se você vai reclamar das mudanças, das transformações. Essa decisão está nas suas mãos. E eu espero honestamente que vocês, a partir de hoje, honrem a sua história, honrem o passado, mas construam a história que vocês desejam ter, que vocês desenvolvam pessoas, que vocês encontrem nesse caminho prosperidade que vocês merecem e muita diversão. Porque a vida sem diversão é igual a vida sem sonhos, não tem graça. Agradeço a vocês por me permitirem fazer o que eu amo fazer, que eu sonhei em fazer, e que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti aqui hoje. Muito obrigado e sucesso nessa nova etapa da Berlândia. Muito obrigado!